Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. O caminho é difícil, passamos por pedras e espinhos, não é verdade? Porém, não vamos desanimar, porque o caminho mais seguro que nos leva à eternidade é o caminho do Calvário, é o caminho pelo qual passamos mesmo. E é um caminho verdadeiro, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nos leva a uma só direção, a eternidade. O caminho da eternidade é o caminho do Calvário. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Efésios capítulo 1, verso 17, seguinte. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje o Evangelho Marcos 12, 13 a 17. Diz-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Como se Jesus tivesse culpa dos impostos. Não foi Jesus que criou os impostos? Eles deveriam perguntar para as autoridades que cobravam. E ao povo também. O povo deveria responder se era lícito ou não. Jesus sabia muito bem que não era lícito pagar os impostos. Mas os chefes religiosos do povo, eles vão se aproximar de Jesus com uma segunda intenção: colocar Jesus à prova. E ali havia dois grupos que vão tentar Jesus: o grupo dos fariseus e o grupo de Herodes, os herodianos. Um momento muito difícil para Jesus, porque os fariseus, eles eram contra pagar os impostos a César. Se Jesus dissesse que ele era contra, porém lá estavam quem também que eram favoráveis? Os herodianos. Os herodianos eram favoráveis que se pagassem os impostos. Então, se Jesus dissesse que é favorável, ele ia ser julgado pelas autoridades religiosas, representado ali pelos judeus. Se ele dissesse que ele era contra, os herodianos levariam-no preso, porque ele estaria diante de autoridades que eram favoráveis, que eram os herodianos. Mateus 12, 14. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre,
Sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. E vamos terminar dizendo: tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Jesus é esse realmente. Ele não olha para a aparência, ele não trata cada um conforme o que tem. Ele olha para os mais humildes, para os mais simples. Não dá preferência a ninguém. Jesus é assim conosco, que somos seus discípulos. Nós fomos escolhidos não pelas aparências, não pelo que vestimos, mas pelo que nós temos de melhor dentro do coração para dar. E eles vão perguntar: dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? E Jesus olhou para eles com certeza, sabendo que eles estavam armando algo, uma malícia, sedentos para ver Jesus preso e condenado. E Jesus vai perguntar: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles foram atrás da moeda. Eles levaram a moeda a Jesus. E Jesus perguntou: de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? E eles vão responder o quê? De César, uma autoridade. Então Jesus vai dizer: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, em outras palavras, estava dizendo para os herodianos: servi a César, e vocês, religiosos, servi a Deus. Os fariseus estavam se metendo em questões partidárias. E os herodianos, que eram políticos, em questões religiosas. E eles ficaram admirados com Jesus, porque Jesus tinha essa sabedoria. Jesus não faz assim uma avaliação política sobre o que é bom ou ruim no Estado romano. Até porque, em outro momento, quando alguém vai cobrar o imposto para Jesus, Jesus vai mandar Pedro pegar uma moeda da boca do peixe, ele vai dizer a posição dele realmente que não era lícito eles pagarem o imposto porque eles eram filhos da terra. Como é que eles, estando na terra deles, teriam que pagar imposto para os estrangeiros? Jesus Cristo tinha essa posição. Mas aí não era o princípio moral que Jesus estava combatendo, mas a hipocrisia. Deus é o Rei Supremo e nós devemos servir a esse Deus, praticar a sua lei, seus mandamentos. Isso servia para aqueles que estavam escutando, os fariseus. Eles ficaram até admirados, não é verdade? Ficaram admirados, porque a sabedoria de Jesus era muito grande. Ele era o Filho de Deus. Mas vocês, fariseus, vão cuidar das coisas de Deus. E vocês, herodianos, vão cuidar das coisas de César. Quanto ao povo, seja tratado com respeito. Vão respeitar o povo. Devolvam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus quer a misericórdia e não sacrifício, Jesus falou em outro momento. E nos dá hoje uma proposta: vamos ser verdadeiros. Aqueles que muitas vezes levam elogios, trazem elogios, precisam dessa verdade que Jesus nos dá hoje. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Exemplo, é isso que Deus quer de nós. Sejamos exemplos, não pelo que falamos, não pelo que anunciamos, mas por aquilo que praticamos. Exemplo selado, como o de São Justino, que selou sua vida com o martírio, nos leva a questionar como tem sido meu ministério, como tenho assumido minha vocação. Seguir Jesus, verdade única, não pelas aparências, mas pela verdade, não pela hipocrisia, mas pelo modo sincero de servir a Cristo, não interrogando para pô-lo à prova, mas vivenciando o Evangelho no amor, na misericórdia. Ó Jesus Mestre, fariseus e herodianos pretendem confundir-te. Estás a favor do imperador ou não? Sabiamente te pões do lado do povo. César não é Senhor absoluto. Senhor absoluto da história é Deus.
a quem todos devem servir. Ensina, Senhor, nossos dirigentes a governar com justiça. Amém. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hórtia Celestial. Ó Hórtia Celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém.